Boa tarde, queridos. Mais uma vez juntos aqui no nosso culto de quarta-feira à tarde. Espero que esteja tudo bem com você, que está nesse momento entrando conosco aqui. E eu queria fazer uma oração, para que nós possamos entregar esse culto, a nossa adoração ao nosso Deus, declarar que Ele é o nosso fiel escudeiro, e o nosso Deus poderoso, Deus que não dorme nem cochila. Amém, queridos? Eu não sei onde você está agora nesse momento, mas se você puder, compartilhe esse culto agora com alguém, envie para alguém, para que também esteja conosco. Nós vamos fazer um louvor a Deus e vamos também ministrar a palavra. Amém, queridos? E vamos orar ao nosso Deus, porque o nosso Deus ouve a nossa oração. Amém, querido? Quero que você, minha querida irmã, meu querido irmão em Cristo Jesus, você também que ainda não, às vezes ainda não tem participado de igrejas, saiba que nesse momento Deus se alegra de você estar conosco, Amém, querido? Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero te pedir nessa tarde, Paizinho, que o Senhor esteja tocando cada vida que estará conosco. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, esse culto, Paizinho. Nós queremos, Paizinho querido, dizer que Te adoramos, Senhor. Eu quero pedir a Ti que o Senhor esteja derramando um manto de perdão sobre a vida de todo aquele que nesse momento está participando desse culto conosco. Paizinho, derrama o Teu perdão sobre as nossas vidas, Paizinho. A Tua palavra diz que o Senhor já levou todos os pecados lá na cruz do madeiro. E, Paizinho, nós estamos aqui nessa tarde, reunidos em Teu nome, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Paizinho amado, e esteja ministrando e falando aos nossos corações através da Tua palavra. Paizinho, eu oro por todo aquele que está agora na sua casa, no trabalho, se esse culto estiver passando também pela rádio, Senhor, pelo ouvinte, por todas as pessoas que nesse momento estão conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar antes da gente fazer o nosso louvor, que a palavra do Senhor diz que quando os irmãos estão reunidos, a unção desce, como está ali no Salmo 133, falando, quão bom e agradável é que os irmãos andem em união. Então, ainda que esse culto esteja sendo online, ainda que a gente não possa estar presencialmente, um pertinho do outro, para poder abraçar, para poder louvar a Deus juntos, E às vezes a gente, quando está num culto, presencial, a gente diz, olha para o irmão que está ao teu lado, Fale que ele é bonito, fale para a tua irmã que ela é bonita. Hoje nós não podemos fazer isso, mas nós estamos todos reunidos aqui num mesmo Espírito, amém? Porque o que tem nos unido é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, você, meu irmão, minha irmã, nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. É a igreja do Senhor reunida, ainda que seja online, mas estamos todos juntos, porque estamos todos com o mesmo Espírito dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus agora. Vamos também entoar um cântico de gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito. Amém? A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos o que temer, porque Jesus está do nosso lado, amém? Se você crer, fala um amém bem forte aí na sua casa. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Depois desse louvor tão maravilhoso, eu quero que você abra comigo a palavra no livro de João.
Eu falei no último culto, né, que nós iríamos ver, a falar e tratar numa série de palavras sobre a transformação que o Espírito Santo faz com as nossas vidas, né? É impossível nós estarmos na presença de Deus, é impossível você que se converteu ao Senhor, é impossível que a presença de Deus na tua vida não traga mudanças tremendas na tua história e na tua vida. E nós comentamos, eu comentei no culto passado sobre a vida de Pedro, né? E quando a gente olha realmente assim, algumas passagens, quando Pedro estava ali com Jesus como homem, né? E Jesus estava ali como filho do homem, mas era Deus. E Pedro estava ali ainda com a sua humanidade muito aflorada, né? E Pedro não tinha recebido o Espírito Santo de Deus ainda. Então Pedro andava com Jesus, mas ele não tinha ainda o Espírito Santo de Deus nele, quando ele veio receber, quando Jesus realmente, depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e depois ele sobe novamente, né? Existe a ascensão e depois então no Pentecostes ele derrama o Espírito Santo dele sobre os discípulos e sobre todas as pessoas, né, que creram nele naquela ocasião. E continua derramando até hoje, né, o Espírito Santo de Deus ao coração daquele, né, que entrega realmente sua vida ao Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que todo aquele que o recebe como Pai através do sacrifício do Filho, né, que Jesus morreu no nosso lugar, todo aquele que se arrepende e faz uma confissão de fé e declara que Jesus Cristo é o único Salvador e declara que há um só Deus, né? Que não são os falsos deuses que estão por aí, é somente o Deus, né? O Deus de Israel, o Deus da Bíblia, né? Porque muitos estão adorando entidades, estão adorando falsos deuses, né? Aquele que o cristão realmente, ele recebe o sacrifício de Jesus na morte da cruz, né? E passa então a ser filho de Deus, conforme diz a palavra. E isso aconteceu com Pedro, né? Então eu quero que você leia comigo. Primeiro eu quero ver um pouquinho como que Pedro era. Nós vamos ver, né? Algumas das características. Existem vários autores, vários livros que falam sobre o temperamento de Pedro, sobre as características de Pedro. Mas eu quero hoje falar, dando continuidade a isso, a esse aspecto da transformação que o Espírito Santo faz em nossas vidas, eu quero falar sobre especialmente uma característica de Pedro, né? Que era a questão da impulsividade. Pedro era um homem impulsivo, uma pessoa impulsiva, né? E é interessante, né? Porque todos nós, muitas vezes, em menor ou maior escala, menor grau, né? A gente acaba muitas vezes lutando com uma certa impulsividade, né? A gente fala assim, às vezes, poxa vida, eu disse aquilo tão... às vezes você recebe uma palavra de alguém, você ouve aquela palavra e imediatamente você, sem querer, quando vê, já retrucou, já falou assim aquilo que você não queria ter falado, né? E daí você diz assim, se arrepende, né? Poxa vida, aí você às vezes tem que pedir perdão. E a impulsividade, né? Às vezes nos faz dar passos assim, impensados até, né? A gente acaba dando passos assim, que não são, como é que a gente diz assim, pensados realmente, né? Se faz, como a gente diz assim, no sopetão, a gente faz aquilo e depois se arrepende. Porém, antes de mostrar isso para você, eu quero quero ler uma passagem. Vamos ler lá no livro de João, no capítulo 18. Vamos ver do
do versículo 4 ao 9 primeiro, para explicar onde é que eu quero chegar, amém? Quando, vejam lá, vamos no 4, diz assim, né? Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. É que quando Judas entregou Jesus, né? Então os soldados vieram para prender Jesus. E aí, quando os soldados vêm, né? Jesus então pergunta, ele sabia que era ele que estava sendo procurado. Mas ele diz assim, ó, Jesus vai à frente, se adianta, né? E pergunta aos soldados, a quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, olha, quando Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? E quando Jesus diz isso, né, os soldados recuam e caem por terra. Aí vem, novamente ali, né, outros, né, e diz assim, Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Então o que Jesus fez ali? Olha, sou eu que vocês querem. Então deixem os meus discípulos irem embora. Por que Jesus fez isso? Ali no versículo seguinte, ele vai dizer, ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Sabe onde é que está essa palavra? Veja lá comigo, volta um pouquinho ali no próprio Evangelho de João. Se você vai ali no versículo 6, Jesus havia dito, né, que ele não iria perder nenhum daqueles que Deus Pai teria confiado a ele, né? Veja ali em João, no capítulo 6, no versículo 39. E ele diz assim, veja no 38, Jesus diz assim a respeito de si mesmo, né? Ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E se você for ali no 17, no 12, veja lá no 17, 12, também está escrito assim. Veja lá no próprio livro de João, né, no 17 ainda, vamos ver lá no 12, diz assim, ó. Quando eu estava com eles, Jesus fazendo uma oração a Deus, Pai, ele diz, quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que foi Judas, né, para cumprir a Escritura. Então, o que significa isso? Jesus estava dizendo assim, a palavra que eu tinha dito que nenhum deles eu ia perder, eu não perdi. Isso me faz, assim, mais uma vez, né, sentir assim e meditar, né, como que a palavra de Deus sempre se cumpre e como que Deus, ele vela pelo cumprimento da palavra dele, né? Deus, ele vela pelo cumprimento. Lá em Jeremias, no capítulo 1, Deus fala isso. Ele diz assim, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Então, porque Jesus é a verdade. O nosso Deus é a verdade. Então, há um compromisso de Deus com a palavra dele. Amém? Deus, ele cumpre a palavra dele. Por isso que muitas vezes quando nós oramos, eu sempre digo, a gente tem que orar também em cima da palavra. Porque são as promessas de Deus. Por isso nós oramos em cima das promessas de Deus. Nós oramos em cima da palavra do Senhor. Amém? Porque a palavra do Senhor nos garante, né, o cumprimento. Porque Deus é um Deus fiel. Deus
não, é a verdade. Então, tudo que ele diz, tudo que está escrito no livro, na Bíblia, né, no livro sagrado, vamos dizer assim, toda a palavra dele vai se cumprir. Parte já se cumpriu, outra parte está se cumprindo e há uma parte ainda a se cumprir. Amém, queridos? Agora, vamos lá, vamos voltar um pouquinho a respeito da reação de Pedro. Aí, vejam bem, ali no 18, quando nós lemos, né? Primeiro Jesus diz, né? Ele livra os discípulos ali, dizendo que ele não perdeu nenhum dos que Deus deu a ele. E no 10º versículo, capítulo 18, né? Versículo 10, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então veja a reação de Pedro, né? Lembra que eu já tinha até falado no culto anterior que Pedro disse assim: não, isso aí não vai acontecer contigo não, Jesus. Pedro, humanamente, ele tentava defender Jesus, né? Ele não conhecia o propósito de Deus, ele não tinha o discernimento espiritual. Pedro ali ainda não conhecia os mistérios de Deus, que iriam ser revelados ali após, né, a crucificação de Jesus. Qual era o propósito final ali daquela morte de Jesus daquela forma na cruz, né? E aí o que acontece? E aqui também, quando ele vê um dos soldados, né, ir em direção a Jesus para prender, Pedro pega da espada e vai lá e corta a orelha direita desse soldado chamado Malco. Imagine a reação de Pedro, né? O impulso que ele fez isso, né? A ponto de cortar uma orelha, assim, quer dizer, ele passou assim aquela espada e sem dó nem piedade, né? E a ponto de cortar uma orelha fora, né? Imagine que foi uma reação assim bem humana. Mas eu quero que você veja comigo que no outro evangelho vai aparecer que eu quero, nós vamos ler essa mesma parte aqui da Bíblia, nós vamos ler essa mesma narrativa, nós vamos ler no Evangelho de Mateus. E vai lá comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 53. Quer ver? Quero ver se você entende o que eu quero falar para você. Vamos lá no 53, tá? Então diz assim, ó. Aqui também está sendo relatado quando Jesus é preso. Agora vejam aqui. Veja ali, no 51 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Depois, João, então em Mateus não diz que é Pedro, mas lá no Evangelho de João, que vai ser narrado então que esse discípulo de Jesus que cortou a orelha do Malco foi Pedro. Agora, o que Jesus fala para Pedro? Ele diz assim: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, Jesus estava dizendo assim: Pedro, se você usa a espada, você vai perecer pela espada. Hoje nós falamos que a nossa espada não é uma espada física, não é uma espada carnal, é uma espada espiritual, que é a palavra de Deus, né? Por isso, eu coloquei como título dessa pregação de hoje que as nossas armas são espirituais. Amém? Então Jesus falou assim: olha, quem lança a mão da espada, pela espada vai perecer. E depois Jesus fala assim: ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus está dizendo assim: Pedro, tira a tua espada daí, não faz isso não. Não corta ninguém aqui com essa espada.
Primeiro, porque quem lança a mão da espada, pela espada vai perecer. Segundo, porque se eu quisesse espiritualmente, não precisaria de uma atitude humana. Se não fosse para cumprir o propósito de Deus Pai, eu pediria a Deus Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos para me livrar. E por último, né, diz assim, veja ali comigo, né? Depois ele diz assim: mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então vejam, Jesus estava dizendo assim: eu não posso nem pedir anjos para Deus, porque se eu pedir, as escrituras não vão se cumprir. E eu vim para um propósito específico. No culto anterior, nós falamos de conhecer o nosso propósito, né? A importância de conhecer o nosso propósito de vida, né? E agora, aqui existe mais uma leitura que nós estamos fazendo, onde Jesus está dizendo assim: eu sei para que eu vim. Eu vim por um propósito de Deus. Eu vim para salvar os homens. Se eu impedir essa crucificação, se eu não for, a ressurreição não virá. Os homens não serão salvos. O Espírito Santo não vai batizar as pessoas. Então, Jesus tinha que ir. Ele estava ciente do seu papel e do seu propósito. Agora, Pedro, ele não entendia isso. E é tão tremenda essa passagem que, se você voltar lá para o livro, volta lá para João 18, vamos terminar lá no relato de João, no capítulo... não, só um pouquinho. Diz assim que... Não é ainda em João, mas eu vou voltar lá, acho que em Mateus. Mas Jesus vai curar. Jesus cura essa orelha, né? E Jesus restaura a orelha desse... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui, né? Coloca a espada, tal. Mas Jesus, ele cura a orelha do Malco, ele restaura essa orelha, né? E então esse acaba sendo o último milagre que Jesus faz antes de ser crucificado. Quer dizer, o soldado vinha para prendê-lo, né? Pedro corta a orelha de Malco. Jesus repreende, de certa forma, Pedro pelo seu impulso e ensina Pedro que não era daquela forma. E Jesus, então, faz o último milagre dele, que é restaurar a orelha. Ele toca na orelha, a Bíblia diz que ele toca a orelha desse soldado e restaura. Ou seja, Jesus acaba tendo um ato de misericórdia, um ato de muita misericórdia. Exatamente, o último milagre dele é um ato cheio de misericórdia, porque ele faz isso para quem estava prendendo ele e iria levá-lo, né? Como diz a Bíblia, para o matadouro, né? Iria levá-lo, então, ali para sofrer. Porque logo depois Jesus já começa a ser esbofeteado e começa, né, uma série de sofrimentos para Jesus. Então, queridos, a gente tem alguns ensinamentos muito importantes aqui nessa passagem, né? Que Jesus estava dizendo assim: olha, não é pela força, não é pela espada, né? Se eu tivesse que pedir livramento, eu pediria para Deus enviar anjos, mas eu não faria isso. Não precisaria usar da espada, né? E cortar a orelha de ninguém. Mas ali o Pedro, na sua humanidade, né, não estava compreendendo nada do que estava acontecendo. Mas eu quero te mostrar que depois, quando Pedro
recebe o Espírito Santo de Deus, a mudança que Pedro tem. E aquele homem que era impulsivo, né? Que foi capaz de tirar uma espada, que fazia uma defesa humana, né? Capaz assim de passar tão rápido uma espada a ponto de cortar uma orelha, né? Humana. Esse homem teve uma transformação muito grande, porque ele entendeu aí então o propósito da vida dele, né? Ele entendeu a importância, né, de outras coisas que antes ele não entendia. Veja comigo lá no livro de Atos, no capítulo 5. Amados, vejam, capítulo 5 de Atos. Quero começar lá no... Pedro sofreu várias perseguições, né? Mas eu quero que você veja comigo ali no versículo 40, né? Diz assim, que então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Entre esses apóstolos aqui, se pode ler depois anteriormente, Pedro era um deles. E diz assim, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, né? Que era o nome de Jesus. Então veja, Pedro aqui, ele acaba sendo açoitado, quer dizer, imagine algo físico assim, muito triste, muito terrível, né? E a Bíblia diz que ele saiu alegre. Quer dizer, era aquele Pedro que não aguentou ver um soldado levar Jesus. Agora é o Pedro que tinha sido açoitado, né? E que agora saía alegre de um açoite, porque ele julgou-se, né? Digno, se julgou capaz e digno de sofrer as dores por causa de Jesus. E aí, quando a gente vai na epístola de Pedro, em 1 Pedro, nas cartas que Pedro escreveu, você vai lá no livro vai lá comigo em 1 Pedro, nós estamos passando muito pela Bíblia, mas nós já vamos, só mais alguns versículos, mas você vai ver lá em 1 Pedro, no capítulo 2, vamos lá no versículo 18, né? Veja ali comigo no 18, ele diz assim, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial. Ele estava dizendo assim, vocês que trabalham, hoje nós podemos dizer assim, né? Você que trabalha uma chefia ou está debaixo de uma liderança, está debaixo de uma hierarquia, né? Ele está dizendo assim, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Aí ele diz assim, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Gente, amados, vejam só, aquele mesmo Pedro que havia defendido Jesus, que tentava defender Jesus daquela maneira ali, agora está dizendo assim que há uma glória muitas vezes no sofrimento. Daí ele diz assim, olha só, ele diz assim, porque se alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Agora, ele diz que glória que há, se pecando e sendo castigado por isso, né? Ele fala assim, pecando e sendo... Vocês suportam com paciência? Agora ele diz assim, se entretanto, quando vocês praticam o bem, vocês são afligidos, aí então é agradável a Deus. Amados, eu não creio que devamos, né, de forma nenhuma, ficar se colocando de maneira inadequada, né, perante as situações da nossa vida. Porém, o que Pedro está dizendo aqui, que as nossas
demandas, as nossas dificuldades têm que ser levadas para o julgamento de Deus. Então ele vai dizer assim, ele vai dar o exemplo no 23, ele diz assim, pois ele está falando de Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, aquele Pedro, que antes decepava a orelha de um homem, agora é um Pedro que traz o modelo de Jesus, porque ele conviveu com Jesus, e ele diz assim, Jesus, quando era insultado, ele não revidava os insultos. Quando ele era maltratado, ele não devolvia com ameaças aqueles maus tratos, mas ele se entregava àquele que julga retamente. A minha pergunta a você nessa tarde, querido, o que tem atrapalhado a tua plena comunhão com Deus? E quais são as áreas ainda da tua vida que a velha natureza ainda talvez esteja imperando? Quantas vezes, porque a nossa conversão, a nossa mudança em Jesus, a nossa transformação, ela é um processo, né? Não é uma mudança assim de um dia para o outro, né? Pedro ali recebeu o Espírito Santo e já teve assim uma mudança muito grande. Mas nós dizemos que há muitas mudanças em nós, né? Que são gradativas, que Deus vai tratando com a nossa vida, Deus vai trabalhando no nosso interior, né? Nós vamos a Deus da maneira que estamos, mas depois Deus vai nos transformando, vai nos tratando, nos mudando e nos aperfeiçoando segundo o evangelho dele, né? E o interessante é que quanto mais nós crescemos, quanto mais nós somos aperfeiçoados, quanto mais Deus nos trata, cuida de nós, às vezes até passamos por disciplinas, né, com Deus, mais libertos nós vamos ficando. É verdade ou não é? Coisas que você às vezes considerava importante, depois que você se entrega de forma mais plena a Deus, que você dá espaço e liberdade para o Espírito Santo atuar no teu interior, parece que certas coisas perdem o seu valor. É verdade ou não é? Porque você tem alvos melhores, você tem alvos mais altos, né? Como a gente diz assim, a gente já não fica de muita picuinha, né? Não, desculpe falar a palavra, mas é mais ou menos assim, né? Que a gente fala, isso daí para mim, hoje em dia, não é tão importante quanto foi um dia. Então, a presença de Deus em nós tem que trazer transformação. Não, eu acredito que uma pessoa que converteu, porém, não há uma mudança interna que vai crescendo ao longo do tempo, talvez tenha que se perguntar, será que eu não estou preso apenas ou presa por uma religião? Porque a religiosidade faz isso. Faz muitas vezes a pessoa mudar até o exterior, né? Como disse Jesus, muda o exterior do copo, se importa com o exterior, né? Mas não com o que está dentro. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus, há uma mudança. Porque as coisas velhas já passaram. Porque aquele entendimento é o antigo. Hoje nós estamos num novo entendimento. Hoje você é caminhar com Cristo. Hoje é não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus se afasta quando nós pecamos de forma consciente, né? Sabemos que aquilo não convém e fazemos, né? E não confessamos o pecado diante do Senhor. Mas eu quero falar agora mais um pouco sobre essas dificuldades, porque como seres humanos, nós temos as nossas dificuldades. Por exemplo, às vezes a pessoa passou a vida inteira com sentimento de vingança, né? De repente ela converte, ou de repente Deus está tratando com a vida dela para fazendo ela entender, olha, agora você a tua defesa sou eu. Agora você tem que saber que eu sou aquele que te defende. Nós lemos aqui em 1 Pedro, quando Pedro diz assim, Jesus se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, né, não cabe mais
um espírito de vingança em nós, né? Porque o Espírito Santo não se vinga, né? Então não tem como, né? Dizendo assim, hoje em dia nós não podemos mais usar de espada, né? Hoje a nossa espada é a palavra, né? Não tem mais aquilo que de ter pensamentos homicidas, nada disso, porque hoje a nossa única espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não lutamos contra homens, contra carne, mas nós lutamos contra as hostes malignas nas regiões celestiais. Ou seja, isso eu quero ler também com você no livro de Efésios, depois você pode ler, né? Não vamos ler para não retardar aqui, mas lá no livro de Efésios, né? Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quer dizer, a Bíblia também diz que o inimigo das nossas almas, da nossa vida, ruge ao nosso derredor, procurando nos tragar. Então, queridos, ali em Efésios estão descritas quais são as armas espirituais, né? Usar o capacete da salvação, né? A couraça da justiça. Muito importante, eu não vou falar sobre cada um, né? Dessas armas espirituais, né? Porque não é o momento aqui, mas são armas espirituais, por exemplo, o capacete da salvação, a maneira de pensar nossa, ela tem que ser renovada, ela tem que ser mudada, né? Eu pensava desse jeito, mas aí com a minha conversão, com a entrega da minha vida a Jesus, eu já não penso mais do jeito que eu pensava, como ser humano. Agora eu penso, né? Cada dia mais, eu quero me tornar mais parecido com Jesus, né? E pensar cada vez mais de acordo com a mente de Cristo. Então, queridos, por exemplo, será que quando você passa algumas situações difíceis, você também fica indignado? Pedro ficou indignado. Por 2 vezes, já no culto anterior eu falei, e nessa também passagem aqui, Pedro ficou indignado. Qual é o teu grau, o nível de indignação quando você vê uma situação de injustiça, quando você vê uma situação de injustiça com você, né? Quem de nós que não passa uma situação de injustiça, né? Quem já não passou e nós estamos vivos, corremos o risco de passar outras ainda, né? Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não está entendendo o propósito, que nem eu falei na quarta passada, né? São coisas assim que a gente busca, nós queremos sempre uma explicação, nós queremos uma lógica sobre o que nos acontece e de repente não temos, porque é por fé. Mas eu quero te desafiar nessa tarde, amados, que você não se deixe mais, porque que você entregue essas dificuldades para Jesus. Eu queria falar com você que diz assim, eu sou uma pessoa bem impulsiva, eu brigo e depois me arrependo, daí eu tenho que pedir perdão. Gente, eu já fui assim, sabia? Eu já fui muito assim. Posso dar um testemunho de mim, que não foram poucas as vezes, eu lembro de situações de família que, por exemplo, a minha mãe, que já faleceu, ela dizia assim para mim, já vem ela pedir perdão de novo, porque eu falava o que eu não queria, eu me arrependia depois, e daí eu ia lá pedir perdão. Então ela dizia assim, já vem ela de novo pedir perdão, né? Então, queridos, quem não tem impulsividade, atos impulsivos às vezes, né? Às vezes alguém no mundo diz assim, você tem que contar até 10, né? Tem que contar até 5, né? Eu lembro que há uns tempos, muito tempo atrás, eu dizia assim, não, 5 ou 10 está pouco, né? Contar até 20 de uma vez, né? Mas era difícil chegar nos 20. Mas Deus vai mudando a gente. Deus vai mudando a nossa história. Deus vai te dando vitórias. Amém? Ele vai nos dando as nossas vitórias e nós vamos vencendo de fé em fé. Amém? Então eu queria que você nessa tarde
que você acha ainda impossível, que ainda sente no teu coração um desejozinho de vingança, que você ainda está indignado com algumas vivências que você teve, algumas situações do teu passado, que você ainda se sente indignado. Eu quero que hoje, durante esse culto aqui, você entregue tudo isso nas mãos de Jesus. Porque Ele passou por tudo isso. Ele passou por afrontas, Ele passou por injustiça. Ele só fez o bem. Jesus passou pela terra fazendo o bem. E só levou o mal. Então, queridos, ele mais do que ninguém pode entender. Porque Ele veio, se fez como homem aqui. Então Ele conhece as nossas deficiências. E eu quero orar com você, sabe por quê? Porque eu não quero mais que você perca oportunidades de Deus, que você não fique sofrendo, muitas vezes, por ter agido por impulso, por não ter vigiado como deveria, por ter falado coisas que depois, às vezes, trazem consequências. Às vezes, quando nós falamos algumas coisas ruins, tem situações que nós vamos lá, pedimos perdão e consertamos. Outras vezes, aquilo fica meio que sem conserto, né? Às vezes a pessoa até perdoa, porém as consequências, às vezes, quebram-se, né? Algumas alianças, algumas coisas, por causa de dizer coisas impensadas, né? Claro que nós vamos, durante a nossa vida, ao longo da nossa trajetória, Deus vai nos capacitando, nós vamos nos aperfeiçoando. Por isso, cada dificuldade nossa tem que ser apresentada diante de Deus. E Deus vai nos curando, nos tratando e nos libertando. Amém? A Bíblia diz, eu quero terminar antes de orar, dizendo que em Gálatas, no capítulo 5 do Gálatas, quero que você veja comigo, muitos já devem conhecer essa passagem. Diz que no versículo 22 em diante ali, né, vai dizer, Gálatas 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz assim: contra estas coisas não há lei. E diz o 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Interessante que ele fala aqui, né, da mansidão, e logo depois vem domínio próprio. Todas as vezes que a gente consegue ter um autocontrole, que a gente consegue ter domínio próprio, a nossa vitória, ela acaba se estabelecendo. Porque o autodomínio, o autocontrole é algo poderoso, que se você consegue exercer isso na tua vida, você consegue evitar uma série de situações, uma série de dificuldades e uma série de problemas às vezes, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que o que guarda a sua língua livra a sua alma de angústias. Muitas angústias, às vezes, o que nós passamos, queridos, é porque nós dissemos coisas que não deveríamos ter dito, porque tivemos atos impensados que não deveríamos, né, ter feito. A gente diz assim, nem tudo é do inimigo, né? Nós precisamos realmente das armas espirituais, né? Mas nem tudo é o inimigo. Tem coisas que são dificuldades nossas mesmo. E lembre-se, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? A nossa luta é espiritual. Nós temos que lutar contra as obras do inimigo. Quando ele usa pessoas, quando alguém vem, afronta você, muitas vezes quem está usando aquela vida é o inimigo, né? Aquela pessoa precisa muito mais de libertação, né? Porque ela também está presa, amarrada. Que se ela está sendo usada pelo inimigo, ela está sendo amarrada, presa
pelo inimigo, né? Fazendo a vontade do inimigo. Então, queridos, vamos clamar a Deus nesse momento, para que Deus derrame autocontrole, para que Deus derrame todos os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, amém? E para que você supere toda e qualquer dificuldade, que à medida que você for superando cada dificuldade tua, mais vitória venha sobre a tua vida, mais vencedor você vai ser, mais promessas de Deus se cumprindo, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, trazendo libertação e trazendo a vitória de Jesus na tua vida, porque você vai usufruir de grandes bênçãos na tua vida, pessoal, ministerial, familiar, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar agora e clamar ao nosso Deus em cima dessa palavra que foi ministrada hoje. Pai Santo e Misericordioso, nós queremos primeiramente, Senhor, junto com os meus irmãos que estão orando agora comigo, ou com aqueles que ainda vão assistir esse culto, Senhor, e que estarão orando nesse momento em que assistem. Que o Senhor nesse momento esteja apagando todo o pecado, toda a transgressão, Paizinho, de fala, de impulsividade, Paizinho, de pensamentos de vingança. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, que cada um dos meus irmãos que está nesse momento comigo em oração seja restaurado, tenha vitórias, que os frutos do Espírito, Paizinho, sejam presentes na sua vida, que essa pessoa consiga encarar as situações de maneira mais leve, de maneira abençoada, com o teu Espírito Santo dirigindo a vida dela. Paizinho, que o Senhor vá na frente nas batalhas, Pai. Que os meus irmãos, em nome do teu Filho Jesus, Paizinho, sejam vencedores nas batalhas espirituais, Paizinho, porque o Senhor vai à frente, Pai, em nome do teu Filho Jesus, e porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é que julga, o Senhor é aquele que remove as situações difíceis. O Senhor é aquele que pode mover as águas, Paizinho, trabalhar pelos teus filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar a tua vitória sobre a vida de cada irmão e de cada irmã através dessa oração. E Pai, e que cada um seja mais do que vencedor, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre essas vidas, Pai. Nós necessitamos, Senhor, de Ti, Senhor. Nós precisamos, Paizinho, da Tua obra em nossas vidas, Pai. E nós Te adoramos por isso, Pai, e Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, nosso Deus, pela Tua palavra, Paizinho. Obrigada, Jesus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de encerrar, eu quero falar mais duas coisas. A primeira, a respeito de você que talvez tenha dito assim: como é que eu faço para receber Jesus no meu coração? Quero te dizer que existe uma oração específica que você pode fazer aí mesmo agora. Você diga assim para Deus: Deus, eu quero receber o Espírito Santo, quero receber Jesus no meu coração e na minha vida. Eu creio com o meu coração e com a minha boca eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém? Receba Jesus no teu coração. Eu sempre digo o mesmo versículo, é um versículo que Deus toca muito na minha vida. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. A salvação é uma decisão individual. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas meus pais são crentes, meus pais são cristãos, eu desde pequeno sempre ia à igreja. Você sabe, quando você tem a salvação, quando você toma uma decisão individual
de receber Jesus Cristo no teu coração e o sacrifício que Ele fez por você. Amém? Queridos, dá uma oportunidade também para que você que fez essa oração, né? Você faça contato com a igreja, seja através do WhatsApp, seja através do e-mail, seja através dos telefones da igreja, mas procure alguém para te ajudar, para estar orando por você, para que você comece a tua caminhada cristã. Amém? Tendo uma pessoa para te ajudar, lendo a Bíblia, orando por você, para que você coloque as tuas dificuldades, diga, olha, eu preciso dessa oração ou de mais essa, e sempre terá alguém que vai fazer isso por você. Amém? E por último, quero falar para você que é dizimista, que já é um dizimista fiel, né? Para você que é parceiro de Deus e para você que quer contribuir com a Casa de Deus como oferta, você tem na tela ali quais são as maneiras, né, as contas, você tem ali o QR Code, você pode então contribuir, devolver os dízimos para Deus, porque segundo a palavra de Deus, os dízimos não nos pertencem, nós apenas estamos devolvendo para Deus aquilo que é de Deus. E saiba que esse é um momento também muito espiritual, porque nós não podemos deixar nenhuma área da nossa vida fora do governo de Deus. E Deus, quando nós somos fiéis no dízimos, nas ofertas, quando nós somos fiéis, nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus. E Deus cumpre a palavra dele em relação às promessas financeiras que Ele também nos dá. Lembram que eu comecei essa pregação hoje dizendo, Deus vela pelo cumprimento da palavra dele. Quando você cumpre também com fidelidade os teus dízimos, as tuas ofertas, Deus tem compromisso em cumprir aquilo que a palavra dele fala a respeito. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso também, procure ensinamento também, amém? Pode fazer contato com a igreja para também receber discipulado nesse sentido. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que a graça, a paz, o amor de Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai firme, continua crendo, amém? Não se atemorize por causa dessa pandemia. Siga em frente com Jesus, amém? Deus tem um propósito com a tua vida. Deus vai te fazer mais do que vencedor. Deixa Ele tocar a tua vida para frente, amém? Creia, avance, que Deus é contigo, amém? Deus abençoe você, tua casa e todos que você tiver orado também durante esse culto. Amém, queridos? Muito obrigada e até quarta-feira que vem.